Fala meus consagrados, meu nome é Jonathan, sou ilustrador, faço freelance de arte para jogos e estou aqui para te contar um dos principais motivos do porquê não uso mais o Illustrator e também Photoshop. Então já se inscreve aí para ficar ligado nos assuntos que eu vou trazer aqui nesse canal. Para começar, primeiro a Affinity foi desenvolvida pela empresa chamada Serif Euro, que é uma competidora da Adobe nos softwares de edição de imagens e de design, que vem dando o que falar no mundo inteiro. Por quê? Porque já são mais de 2 milhões de usuários que já vêm utilizando a ferramenta e esse número só vem aumentando. Muitos fotógrafos, ilustradores e designers já vêm migrando para esses programas devido ao custo e benefício que ele já oferece. Atualmente, a empresa possui 3 programas e aqui eu vou listar para vocês algum deles. O primeiro é a Affinity Photo, que equivale ao Lightroom da Adobe. O segundo é o Affinity Publisher, que equivale ao InDesign da Adobe. E o terceiro é o Affinity Designer, que equivale ao Photoshop e Adobe Illustrator juntos. Ao adquirir o Affinity Designer, você não precisa pagar nenhuma assinatura e muito menos piratear, como muitos brasileiros fazem com a Adobe. Você realiza apenas uma compra e o software é seu. E olha, um ponto que eu admiro muito é a política da empresa em ajudar a comunidade criativa. Nessa época de pandemia, eles ofereceram 3 meses de uso gratuito e 50% de desconto no uso de todos os softwares que eles já fizeram. Olha, só para deixar bem claro, esse vídeo não está sendo patrocinado por eles, claro, bem que eu queria. No Affinity Designer você pode usar a ferramenta de vetor e pintura no mesmo software. Preciso te falar uma coisa, o meu processo de trabalho ficou muito mais rápido usando o Affinity Designer do que o Adobe Illustrator. E também eu consegui produzir muito mais e ganhar muito mais dinheiro com isso. Inclusive, eu levei 4 horas para fazer essa arte aqui que eu vou colocar aqui do lado. De um prêmio em torno de $1.500, paga pela própria Affinity, que equivale em torno de R$8.000 quando eu ganhei. Se você quiser dicas de como receber do exterior, comenta aqui embaixo e já se inscreve aí também para mostrar seu apoio nesse novo canal. Ao contrário do Adobe Illustrator, a curva de aprendizado do Affinity Designer é muito mais fácil e intuitiva. O software em si é bem parecido com o Adobe Photoshop, que todos gostam e tem muita familiaridade em si. Ainda assim, muitos ilustradores preferem utilizar o Adobe Photoshop ao invés do Adobe Illustrator. E às vezes eu me pergunto, sabe, por que será que as pessoas que trabalham com ilustração preferem o Photoshop, que praticamente é para fotos, do que o Adobe Illustrator, que é para ilustração? Por que será? Se você sente alguma dificuldade, comenta aqui embaixo porque você ainda não utiliza o Adobe Illustrator. Olha, vamos falar sobre a performance que o software tem. Galera, uma coisa que realmente me surpreendeu quando eu comecei a utilizar o Affinity é porque eles têm uma otimização muito boa quanto ao software e ao computador. Então você não precisa ter uma máquina super poderosa para rodar o software. Quando eu utilizava o Photoshop, eu tive muitos problemas com delay na hora de fazer pincelada, quando você utiliza brushes grandes, documentos grandes, e o programa às vezes crashava, dava muito problema. Com o Affinity eu não tive tanto esse problema de bugs, mas claro, né, o Affinity ainda precisa ser melhorado. Com o tempo eu vejo que eles estão progredindo muito bem. No Affinity Designer, desde quando eu comecei há 3 anos atrás, eu senti que as coisas funcionam bem melhor em tempo real. Eu fiz um vídeo a respeito sobre as diferenças entre Adobe Illustrator e Affinity Designer no outro canal que eu tenho do YouTube, onde eu ensino Affinity Designer mais para o pessoal lá de fora. Bom, vamos falar sobre a ferramenta de vetor. Claro, o Affinity Designer por si só é uma ferramenta baseada em vetor, tanto é que você consegue dar zoom infinitos nele. Vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos de exemplos sobre como isso funciona. Um dos recursos que eu utilizo muito é o clipping, onde você precisa arrastar um objeto para dentro de outro objeto e ele faz a inserção bem automático e é bem prático de gerenciar. E galera, vou falar uma coisa para vocês, os vetores aceleram muito o meu trabalho na construção de linhas de forma geométrica e também na hora de modificar algo que o cliente pede, e é muito mais fácil para mim. Claro, se você é familiar com coisas relacionadas ao 3D, isso também pode te ajudar muito. Um dos motivos que eu gosto muito de utilizar o vetor, por conta dos polígonos que você pode estar manipulando. Você não precisa fazer a line art na mão e preencher toda a forma ali como a galera que faz ilustração faz. A forma que eu faço, eu acredito que seja um pouquinho mais rápida do que o que eles fazem. Se você pretende usar a ferramenta como pintura, ela também vai te atender muito bem. Eu gosto bastante de utilizar pinturas depois de criar as formas que eu preciso. Se você me perguntar, dá para trabalhar com essa ferramenta? Olha pessoal, por experiência própria, eu trabalho com jogos 2D.
Então eu costumo criar interfaces, ícones, personagens, tudo no mesmo software. E quando eu preciso exportar esses elementos no Affinity, é muito bem organizado. Existe um painel dedicado somente para a exportação de objetos. Ou seja, não importa muito qual software você vai utilizar, desde que você entregue o resultado para o seu cliente. É possível sim você exportar como um PSD também, caso o seu cliente queira que você exporte em PSD. E o resultado que o Affinity entrega fornecendo esses arquivos em PSD, eles podem ser editados no Photoshop sem problema algum. Quanto ao exportar para o Adobe Illustrator, ainda temos muitas limitações. Inclusive, se você tentar exportar entre Photoshop e Adobe Illustrator, você vai ter problemas na hora de usar rasterização e efeitos especiais. E aproveitando, já me segue aqui no Instagram, que eu vou deixar aqui do lado, tá? Agora, falando sobre os recursos que eu mais gosto de utilizar, eu particularmente gosto de utilizar uma ferramenta chamada Vector Brush. Caso você queira utilizar a ferramenta, vou deixar um link aqui embaixo para você poder baixar, tá? É gratuito. Olha pessoal, um recurso que eu gosto bastante de utilizar é uma ferramenta chamada Símbolos, que é a Symbol Tool. Essa função permite você criar instâncias de um objeto em particular e sincronizar ele automaticamente com outros objetos. Ou seja, quando você muda um objeto, ele vai mudar outros objetos ao mesmo tempo. Com Affinity Designer, você pode criar padrões de bitmaps e utilizar a Fill Tool. O que seria isso? Quando você utiliza a ferramenta de preenchimento, você consegue criar texturas ali dentro. No Illustrator você até consegue fazer isso, mas no Affinity isso é muito mais fácil de lidar. Eu quero falar para vocês também agora da ferramenta de isometria. Como eu trabalho com jogos, alguns projetos são em isometria, certo? Onde a perspectiva ela é feita de cima. E galera, no Affinity Designer eles fornecem para você uma ferramenta de isometria automática, ou seja, você consegue já colocar uma guia em que você consiga desenhar facilmente ali. Eu vou mostrar alguns exemplos para você de alguns projetos que eu já trabalhei com essa ferramenta de isometria. E olha, eu perdi muito tempo tentando aprender a configurar isso no Adobe Illustrator. E no Affinity é bem mais fácil. E galera, no Affinity Designer você consegue usar a isometria e ela é criada automaticamente. E até mesmo mudar de posição e rotação com alguns botões. Os objetos foram feitos em isometria. E galera, isso salvou muito meu tempo e eu consegui fazer outros projetos ao mesmo tempo também. Bom, se vale a pena migrar da Adobe para Affinity, eu diria que depende de como você tá nesse exato momento. Se você trabalha independentemente ou se você trabalha para uma empresa. Se a empresa que você trabalha, ela usa Photoshop, eu acredito que você pode ter um problema aí de trocas de software. Algumas empresas ainda não aderiram a outras ferramentas alternativas. E olha pessoal, a Affinity ainda é uma ferramenta pouco conhecida na indústria. Eu acredito que muitos poucos brasileiros ainda conhecem sobre a ferramenta. E ela só vem crescendo muito no exterior. E eu tô gostando bastante de ver a evolução deles. Eu já vai fazer 3 anos que eu utilizo eles tanto no iPad quanto no desktop e eu vi muito progresso diante a esse software, que ele é bem novo e é bem barato. Eu realmente acredito que há uma tendência de as pessoas começarem a utilizar softwares diferentes, porque a Adobe ela já é um monopólio na indústria, né? Todo mundo utiliza ela. Graças ao Procreate, né, no iPad, muitos artistas de grandes nomes começaram a usar também o Procreate no processo deles. E por que eu acho bom isso, né? Essa ideia de concorrência. A Adobe, para mim, ela costuma até mesmo matar as empresas através de compra, né? Eles compram os concorrentes e é uma política de monopólio, né, da indústria. Ou seja, eles meio que querem obrigar a todo mundo a utilizar o software deles. E você acaba sendo encurralado, você não tem opção de compra. Então você é obrigado a pagar e assinar eles. E eu comecei a utilizar o Affinity Designer há 3 anos atrás e vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com a ferramenta no sentido do vetor e da pintura, porque me atende nos dois lados que eu realmente gosto de fazer nos meus projetos. Então eu realmente recomendo vocês darem uma olhada no software, lembrando que eu não estou sendo patrocinado, mas eu acredito que a indústria merece um pouco experimentar novas alternativas, opções. Nós temos, né, o Clip Studio, Krita. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo. Falou, meus amigos!